你们好，我叫 Victor，我21岁，我要谈谈汉语，很高兴认识你们都。E aí galera, bem-vindos mais uma vez ao 2 e meia. Dessa vez eu, Calaza, vocês podem ver aqui embaixo, aproveita já para seguir nas redes sociais. Vou passar um pouquinho mais para vocês de como desvendar o mandarim. No momento que a gente começa a aprender o mandarim, a gente cria muitos preconceitos por ser uma língua muito diferente da nossa. Mas isso não significa que ela é uma língua difícil. A princípio você vai ter um estranhamento na hora que você estiver aprendendo esse idioma, porque ele é muito diferente, até a letra, a forma de escrita e muitas vezes a forma de passar a mensagem é diferente. Nem sempre no momento de criar uma frase você vai criar da mesma maneira que você cria no português, em inglês e tudo mais. Então vou aproveitar para nesse vídeo passar para vocês um pouquinho mais de dicas sobre o mandarim, como desvendar o mandarim, quais são os segredos por trás desse idioma. Vocês vão ver que o mandarim ele traz uma série de símbolos diferentes em cada caractere. E isso faz toda a diferença na hora que você começa a aprender, porque isso fica muito mais fácil de identificar quando você entende a mensagem que aquilo quer passar para vocês. Então nesse vídeo eu vou passar para vocês os principais caracteres que eu aprendi, para que fique mais fácil para que vocês também consigam ter essa ideia e assim quebrar um pouquinho de preconceito em relação ao mandarim. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de já deixar o like de vocês embaixo no vídeo. Comentem algumas frases que vocês queiram saber ou que vocês tenham curiosidade ou uma coisa que também seja legal para me ensinar. Não sou fluente ainda, estou aprendendo esse idioma, mas já seria legal para a gente poder interagir. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, aperta ali embaixo para se inscrever também, beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou começar com o caractere shi. Lembrando que antes de passar um pouquinho sobre os caracteres, eu vou só passar uma parte da pronúncia. No chinês é muito comum você ver, na hora que a gente chama de pinyin. Pinyin é a forma romanizada de escrever o chinês. Em pinyin, a gente vai ver algumas letras que nós conhecemos, mas não podemos ler daquela maneira. Não é porque a letra está escrita, por exemplo, com P, que a pronúncia vai ser exatamente a mesma do P. No chinês é muito comum, no pinyin, a pronúncia variar e se afastar muito da nossa, porque ela às vezes se assemelha mais ao inglês e não tanto ao português. Então na hora que você for ler em pinyin, esquece um pouco disso e tenta lembrar qual que é a real pronúncia daquela sílaba, beleza? Então o símbolo shi se escreve S-H-I. No mandarim a gente trabalha basicamente então com 5 tons. Tecnicamente são 4, o quinto tom ele é chamado de nulo, porque é uma pronúncia sem tom. Algumas pronúncias são semelhantes e têm um significado totalmente diferente. Um exemplo bem básico é a palavra mandarim, que é Hanyu, e o idioma coreano, que é Hanyu. As duas são escritas em romano exatamente igual, H-A-N-Y-U. A diferença é que em coreano a gente usa o segundo tom, que é um tom que parece pergunta. Você sai de um tom mais baixo e vai para um tom mais alto. Então você vai falar Hanyu, Hanyu. Agora no mandarim mesmo, quando você for falar Hanyu, já é do mais alto para o mais baixo, então é Hanyu. Tem que tomar muito cuidado nisso, porque senão você pode acabar perguntando o idioma para alguém e a pessoa entender de forma diferente. Você vê que esse yu que eu falo é um yu, então a gente tem que passar essa pronúncia também. Então seria basicamente Hanyu, Hanyu. Uma curiosidade é que você pode pegar a palavra ma. Ma a gente usa muito em chinês com finalização de frase. Se você já assistiu alguns MVs de grupos coreanos, grupos de K-pop cantando em chinês, você vê que é muito comum você ver eles terminando com ma. Ma significa pergunta, que é a soma do símbolo de boca com o símbolo de cavalo. Isso é colocado no final de algumas frases para simbolizar que você está transmitindo uma pergunta para a pessoa. Ma não tem tom nenhum, então é ma. Se você fala um ma um pouco mais forte, ma já é mãe. Se você faz um ma que varia o tom, pode soar como cavalo, que é ma. Então é muito interessante você tentar focar isso na sua cabeça para não confundir os tons, beleza? Então vamos lá. Partindo disso, a gente vai começar com o primeiro símbolo, que é shi. Shi, o SH você não pronuncia como shi, igual em português. Shi é o X em pinyin. Então a gente vai pronunciar como shi. Esse símbolo significa ser. Ser no sentido de verbo to be, ser, estar mesmo aqui em português. Então, por exemplo, eu sou brasileiro é 我是 ba shi ren.
ba, shi, ren. Shi igual ao português, mas é shi, de ser. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora da pronúncia. Shi, então, é a soma de 3 caracteres. O caractere lua, o caractere embaixo e o caractere pessoa. A partir desses 3 caracteres, então, a gente já consegue ter uma ideia de uma pessoa debaixo da lua é um ser. A partir do nosso momento, você já consegue ter algumas sacadas. É claro que, a princípio, isso não faz muito sentido, mas quando você aplica isso em uma maior quantidade de caracteres, isso vai fazendo mais sentido. Muitos caracteres na China eles são associados à era Han. Han, basicamente, foi uma era que aconteceu na China. Então, os caracteres, muitas vezes, eles são associados àquela era. Quando você for aprender o mandarim, às vezes é interessante para você pegar como os caracteres eram na antiguidade e como eles são hoje em dia. A partir disso, você consegue já entender o porquê que aquele caractere significa aquilo. Vou dar um exemplo. É Wan. Wan significa imperador ou rei. É assemelhado a esse tipo de contexto, mas ele foge um pouquinho porque ele realmente é muito diferente. Só que eles têm essa atribuição a esse nome porque Wan são 3 riscos e o risco no meio. E isso é o mesmo símbolo que tem na testa do tigre. E esse tigre que tem na China, então ele era o imperador das selvas. Diferente aqui que a gente comum chama os leões como os reis da selva, lá eles consideram o tigre. Ao primeiro olhar para o chinês, ele realmente vai parecer muito difícil. Só que quando você começa a desvendar então essas características de cada caractere, você vai vendo que ele vai ficando cada vez mais fácil de entender. Uma curiosidade sobre o oi em chinês. É muito comum o chinês chegar para você e falar ni hao, que significa oi. Mas caso você queira perguntar, oi, tudo bem? Seria basicamente um ni hao ma. Por que a gente coloca o ma, sendo que ma é simplesmente um símbolo de pergunta? Seria mais ou menos falar oi? Mas não, é porque ni hao seria você bem. O chinês, quando ele fala oi pra você, ele tecnicamente, na hora ali, ele já fala espero que você esteja bem, você está bem. Então, ni hao. Aí a pessoa responde mesmo com ni hao. Você bem, eu também bem. Então é simplesmente uma forma de respeito que eles já transmitem isso. Caso você queira perguntar se a pessoa está bem, você pode só colocar o ma no final da pergunta. Então galera, para o primeiro vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários para que a gente possa melhorar ainda mais esses vídeos. Eles sempre trazem para que a gente possa quebrar alguns estereótipos em relação à China, da cultura asiática, diretamente para vocês. Não esqueça que o canal 260 ele foi feito para também agradar a todos os gostos, não só Coreia e Japão. A gente quer trazer todo canto da Ásia. Deixe seu like caso você não tenha deixado ainda no começo do vídeo. Se inscreva no canal. Siga a gente nas redes sociais. Se precisarem de qualquer coisa, podem contar sempre com a gente. Zaijian!